começamos mais um capítulo de Ciência, Tecnologia e Sociedade e hoje a gente vai discutir a neutralidade na ciência. Será que ela existe? Ciência é mesmo neutra? Ela segue os métodos científicos e os cientistas conseguem descobrir o conhecimento sem influência da sociedade, da política? É isso que a gente vai discutir nesse capítulo. A gente começa esse capítulo discutindo um episódio da história mundial e também brasileira, que é o caso da eugenia. Ela teve ali uma vestimenta de ciência, algumas pessoas, realmente acreditando em alguns conceitos, que é eugenia, significado do bem-nascido. É uma teoria racista, capacitista, em que usam ali o método científico para justificar a exclusão de pessoas, né? Então, a gente tem vários casos desse na nossa história. A eugenia é um desses estudos que foram feitos, né, num determinado momento, servindo a um propósito político do Brasil, uma tentativa de embranquecimento da população, também como justificativa do suporte ao apoio da imigração europeia para o nosso país, né? Só que a gente tem outros casos em que a gente vê a ciência ali sendo burlada em vários momentos. A indústria do tabaco é um exemplo muito claro. Então, por muito tempo era discutido, você tem aí publicados benefícios do cigarro para a saúde. Hoje em dia é bem impensável você imaginar o cigarro como sendo algo positivo. A gente conhece uma série de problemas respiratórios, câncer no pulmão, enfim. Mas num determinado tempo foi utilizado o viés ali científico para, pelo menos, temos alguns casos de publicação de dados contrários a alguns estudos que já saíam na época que mostravam malefícios para o corpo, sobretudo o sistema respiratório, né? Tem um interesse muito grande, movimenta milhões de dólares, enfim, em vários países, e existe esse interesse comercial. E isso influenciou o desenvolvimento científico na área. Tem uma indicação de um filme que eu deixo para vocês, que é o filme Obrigado por Fumar, que trata muito bem esse assunto. O uso da ciência para enganar a população, né? Essa pseudociência, melhor dito. E temos outros casos aí de uso. E aí eu já deixo também uma reflexão. Acho engraçado hoje em dia o tanto de tentativas de buscar o uso medicinal para cannabis, né? E temos alguns estudos sérios nesse sentido de uso para doenças como Alzheimer e tal. Mas também temos alguns outros que são feitos mais sem rigor, tem de tudo, né? É preciso ver tudo com muita senso crítico e analisar bem a metodologia desses estudos para ver quais são realmente sérios e quais que não.
A gente tem aí uma luta ideológica, tanto no sentido de proibir, de tentar mostrar que tem riscos que às vezes não existem, como tentar mostrar uma maravilha, como se não tivesse problema nenhum para a saúde. Enfim. Eu trago nesse capítulo 2 exemplos que são, assim, bastante potentes para a gente identificar a influência do poder político, da economia na ciência. Então, eu fiz lá uma pesquisa, benefícios do azeite de oliva, e a maioria dos estudos que aparecem é da Espanha. E você vai ver, a Espanha é o maior produtor de azeite de oliva do mundo. Será que é coincidência isso? Você, né, governante, tem ali um produto nacional que tem interesse em vender. Qual é a chance de investir milhões de euros em pesquisa sobre os benefícios, novas formas de uso? É muito maior do que você fomentar algo que o país não produz, né? E aí o Brasil também não fica atrás. Nós temos uma reserva muito grande de nióbio, cerca de 90% do nióbio do mundo encontrado está no nosso país. E quem é o país interessado, qual é o país interessado em fazer pesquisa que agrega valor ao nióbio? É o Brasil. Então a gente não pode esperar que um país que não tem nióbio nenhum, né, no seu solo, invista muito dinheiro em um minério que não vai ter retorno financeiro para aquele país. Quem tem que investir realmente é o Brasil. E quando você pesquisa, eu pesquisei em inglês sobre o nióbio, e as pesquisas que aparecem são brasileiras. Não é à toa, né? Existe aí fomento de pesquisa. Então, sempre que a gente fala em fomento de pesquisa, são políticas em que olham para a realidade e têm interesses particulares de estudos que sejam feitos naquelas áreas. Então, a pesquisa ela já não é neutra desde o nascimento dela. Ela já nasce com algumas pessoas escolhendo, pesquisa isso daqui a gente não vai colocar dinheiro para ser pesquisado. E aí você tem a influência desde a criação de grupos de pesquisa, de revistas, de próprios cursos em determinadas áreas e em outras não, né? Acredito que com isso a gente já cria essa ideia mais realista do fazer ciência. Você vai depender de políticas, da economia e tem também a relação com a sociedade, né? Então, talvez uma pesquisa em um país ela não tem um interesse em outro país por causa da cultura do lugar, a forma de uso, enfim, ela avança mais, né? Então, no exemplo que foi dado aí do cannabis, em uma cultura que seja mais receptiva, talvez as pesquisas sejam fomentadas, né, no sentido dos benefícios e tal, em um país que tem uma cultura mais com aversão a essa substância, tem investimentos, né, e procuras mais acentuadas em pesquisas que mostrem os malefícios, que foquem nos malefícios, e essa cultura vai permear o próprio pesquisador. Ele vem de uma cultura, então as decisões que ele vai tomar, de quais projetos de pesquisa ele vai tocar ou não, vai ter essa relação com o que ele encontra de fomento para realizar a pesquisa, com o que tem de potencial econômico para o país vai ter mais fomento, e quais são as crenças, as opiniões pessoais. Dificilmente você vai ter um pesquisador que quer
pesquisar os benefícios de algo que ele é contra aquilo. Embora, quando você está fazendo a ciência, é requerido como ética você expor os resultados que você obtém, mesmo que aquilo vá contra a sua percepção pessoal. Enquanto pesquisador, você deve lutar contra as suas crenças quando os dados te dizem o contrário daquilo, né? Seria você omitir, mas na prática a gente sabe que isso acaba tendo influência. Apesar de passar por todos os métodos, né, rigorosos ali de pesquisa, o pesquisador, no final das contas, tem influência. E tem mais casos de influência no resultado da pesquisa. Então, por exemplo, o livro do Charles Darwin tinha um título enorme. O livro não, o artigo, desculpa, da origem das espécies. Ele não queria falar de espécie, porque o mecanismo dele era justamente dizer que existe um mecanismo que diferencia os animais por algo com o qual a gente reconhece como espécies. Só que ele ia contra a ideia de espécies ali como algo fixo, já predeterminado, né? Cachorro é cachorro, sempre foi cachorro e você tem aquela classe. Ele vai num mecanismo que diferenciou os mamíferos e aí você tem cachorros e gatos. Os editores da época, o livro do Darwin, A Origem das Espécies, o livro é um artigo, o título não foi o que ele realmente queria, foi o que o editorial permitiu que fosse na época. O outro título estava muito grande, ninguém vai ler esse artigo, então tem que diminuir para um nome que no inglês originate tem um sentido mais de originar como o processo de originar, não o tempo, a forma de... no português a gente tem o sentido de origem mais como ponto de nascimento. E lá é mais como o mecanismo de originar. Tem essa diferença de idiomas, mas ainda assim dá essa ideia de aparecem espécies, né? Se até o Darwin teve essa interferência, imagina todos os demais pesquisadores. Faz parte do mecanismo de submissão e aprovação de artigos, né, científicos, a revisão por pares, então pessoas da mesma área vão validar aquilo, avaliar se tem coerência o que está sendo publicado. Em boas revistas isso acontece. E esse próprio processo de revisão vai ter uma certa interferência. Então, quando você tem grupos muito fortes de pesquisa que tem uma área em que eles defendem uma opinião, às vezes quando chegam artigos que contraria a opinião daquele grupo e eles são requisitados como avaliadores pelas revistas, ocorre uma certa defesa epistemológica ali e o que vai muito contra, eles rejeitam, sugerem rejeição de artigos. Enfim, a publicação científica ela é uma luta política, econômica, social, com impacto social e, num nicho mais específico, tem uma questão social da própria comunidade científica. Tudo isso gera uma imparcialidade muito grande na ciência, tá? A ciência é ruim, é o melhor que nós temos, é o que nós conseguimos fazer, tá? É melhor do que ficar debatendo opinião sem verificação de dados, sem o processo editorial, sem revisão por pares. Tudo isso são tentativas de dar a maior neutralidade possível. Enquanto consumidores de ciência e fazedores de ciência também, dentro da engenharia vocês vão pesquisar e vão fazer ciência, é importante saber disso tudo e não ser ingênuo.
E ler mais de um artigo, não acreditar no primeiro artigo que você lê, ler mais de um, entender. A gente já viu o critério, né, de falseabilidade, né, na ciência, então você vai produzindo teorias que vão se fortalecendo e você tem uma verdade científica naquele momento, é entender essa dinâmica e ser crítico. Não é acreditar em tudo que você lê, nem mesmo um artigo que está publicado. Talvez tenha um mais recente que contradiz aquele que você está lendo. Então, no TAI, já deixo uma dica, procurar fontes confiáveis. Se estiver citando um blog, já tira o blog, não é para citar blog no trabalho acadêmico integrador. Vai em fontes, artigos, preferencialmente. E se você está citando algo de 2010, já se passaram 15 anos. Será que não tem um artigo mais novo que revisou aqueles conceitos? Será que já não está ultrapassado aquele artigo? Então, ideal de artigos de 3 últimos anos, exceto quando sejam coisas muito clássicas, não sei, teoria da gravidade, isso está desde 1700, então não mudou de 2015 para cá. Mas dados precisam ser atualizados e ter uma leitura crítica. Até o próximo capítulo.